galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eis que se inicia mais uma aula aqui do curso de português, né? E a gente está na aula de morfologia número 5, quando a gente conta a aula no cômputo geral. E a gente vai falar nessa aula aqui sobre o que? Falaremos sobre verbos. Vamos dar uma conversadinha a respeito de verbos, vamos falar sobre essa galera, a gente vai ver, vai conversar a respeito disso, a gente vai ter muita coisa para falar a respeito de verbo. Verbo que, sem dúvida nenhuma, é a classe gramatical que mais apresenta variações, né? A gente entende como uma classe aberta, ela recebe muitas informações, novos vocábulos. Além de receber novos vocábulos, é óbvio, né, que assim, apresenta uma série de variações, então concordâncias, né, relações de variação muito grande. Então você vai ter variação em gênero, em número, em modo, em pessoa, em gênero, não todos os verbos, né, mas quando a gente está falando sobre o particípio, que é uma forma nominal do verbo, mas ela varia também, ela vai apresentar essa variabilidade, então assim, a gente precisa ficar muito atento o tempo inteiro a essa classe. Além dela trazer sempre uma distinção muito importante com relação aos usos, né? Nós temos usos muito variados dos verbos. Então, significações quando você muda um tempo verbal, quando você está fazendo uma oração, aquela primeira oração, a oração principal apresenta uma determinada característica, a oração outra vai apresentar uma característica distinta, né? Então, a oração subordinada precisa que o verbo combine com o verbo da oração principal, então a gente tem uma série de coisas que a gente precisa discutir, que a gente precisa conversar, e é para isso que a gente está aqui hoje. Então a gente vai começar por onde? A gente vai começar por onde vocês estão acostumados. A gente vai falar sobre aspectos de semântica, aspectos de sintaxe e aspectos morfológicos com relação ao verbo, tá? Então a gente começa pensando o seguinte, quando a gente olha, e eu não me canso de dizer isso em todas as nossas aulas, eu não me canso mesmo de conversar com vocês a respeito disso, é interessante da gente pensar o seguinte, tudo que a gente trabalha a partir de uma perspectiva mais ampla dentro dessa cobrança do conteúdo. Durante muito tempo, e não foi pouco tempo mesmo, nós tivemos o tempo inteiro a apresentação e a tentativa de explicação das funções e das classes morfológicas, principalmente por meio da semântica. Então, durante muito tempo a gente pensou o substantivo somente como aquele termo que apresenta e que dá nome às coisas. O verbo aparecendo quase sempre como o elemento que está relacionado com uma ação, um fenômeno ou um estado. Então a gente durante muito tempo ficou preso a essa classificação puramente semântica. E muitas vezes isso atrapalhou a gente, né? Então, assim, por isso que nos últimos tempos a gente tem encontrado cada vez mais, o meu relógio está aqui, o meu cronômetro, tá, gente? Por isso que eu olho para o lado, assim como o chat. Então, o que acontece? A gente olha muitas vezes para essas noções e percebe como isso nos atrapalhou na hora da análise sintática. Por quê? Porque a gente percebe que morfologicamente, tudo ganha muito mais valor, tudo passa a ser muito mais importante a partir do momento em que nós trabalhamos e a partir do momento em que nós nos apresentamos, vamos dizer, a partir de uma relação morfossintática. Como o verbo é um elemento essencial para as orações, assim como, obviamente, para os períodos, a gente precisa pensar sempre nesse verbo a partir de uma perspectiva ampla. Qual o sentido que ele trouxe? Tá, eu tenho um modo, a significação desse modo faz diferença, não faz? O que significa dizer que eu tenho um modo verbal? Para que lado vão essas discussões? A gente precisa ficar com isso bem atento, a gente precisa ficar com isso muito palpável. A gente tem que ter essas coisas muito palpáveis, né? Que são as cobranças mais essenciais. Hoje em dia, principalmente, a gente tem tido uma cobrança muito, muito concentrada no ramo exatamente da semântica. Então, eu acho que é interessante a gente pensar em várias coisas, mas esse ramo da semântica, principalmente, ele é muito importante, porque você muda um verbo não só na semântica no sentido do próprio verbo, né, da significação do verbo, mas se eu trocar um verbo aqui que está no pretérito imperfeito pelo pretérito perfeito, o que isso significa, né? Qual é a noção
de tempo que aquilo traz, qual é essa relação. Então, eu sempre parto do pressuposto de que os verbos, eles são uma mina inesgotável de formas de serem cobrados de vocês. E são tão cobrados de vocês que quando a gente pensa no nosso material escrito, o verbo tem um lugar só dele. O verbo tem uma aula só dele. Tem um PDF inteiro que é dele. Porque exatamente ele acaba concentrando muitos significados, acaba concentrando muitos elementos. Tudo bem? Então o que a gente vai pensar? Vamos lá. Vamos começar aqui com a ideia do seguinte. Semanticamente, o verbo vai indicar normalmente. A gente sempre tem a tendência a colocar normalmente porque a gente saiu daquela fase de afirmação de que tudo era sempre igual, né? A gente teve durante muito tempo essa fase daquele momento em que a gente dizia, não, é tudo muito decorébico. A gente hoje em dia já não pensa tanto assim, tá? É uma ação, então indica normalmente uma ação. Então, quando eu digo uma ação, por exemplo, eu posso trabalhar sem problema nenhum com a ideia de Wagner, essa pessoa linda que vos fala, enviou um e-mail ao chefe. Então, ó, Wagner enviou um e-mail ao chefe. Beleza. Eu posso ter uma representação de um processo, e aí é algo que está em processo de acontecimento, né? Então, quando eu digo, por exemplo, Wagner está enviando um e-mail ao chefe, mas vamos botar só aqui um e-mail. Eu tenho um estado, uma possibilidade de estado. Quando eu digo, por exemplo, Wagner tornou-se professor, Wagner tornou-se um bom professor. Vamos colocar aqui, vamos acrescentar essa ideia. Um bom professor. Eu fico já me tremendo, como eu já comentei com vocês, porque a gente está chegando perto da hora de falar sobre sintaxe, né? Então, quando eu falo sobre verbos, assim, é uma coisa tão natural, já me dá vontade de sair analisando a frase. Eu sou sintaxista por natureza, né? Assim, foi assim que eu nasci nesse meio, inclusive, por a minha formação de pós-graduação é essa, tanto de mestrado quanto de doutorado, e aí eu fico pensando, meu Deus, a vontade de já sair analisando aqui uma série de coisas para a gente pensar, né? Mas isso a gente vai ter um momento, já a gente vai conversar sobre isso, tá mais perto do que longe, né? Então o que acontece aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha. Quando eu digo Wagner enviou um e-mail, é óbvio que eu tenho aqui uma ação, né? Uma açãozinha, ok? Wagner está enviando um e-mail. Então, ó, está enviando um e-mail, ok. Aí é um processo, né? Porque é uma ação, mas uma ação que permanece em processo. A gente quase não tem essa classificação dentro dos como eu posso dizer para vocês, dentro dos concursos. A gente quase não tem isso, das provas militares, dos vestibulares, a gente não tem isso. A gente trabalha muito com ação, estado e fenômeno, né? Fenômeno é diferente. Por que a gente trabalha hoje em dia com essa noção de fenômeno separadamente? Porque fenômeno é alguma coisa que está além da necessidade de um agente. Quando a gente fala de ação, por que a gente separou os fenômenos e deixou os fenômenos de lado, né? Não pertencem mais aos verbos de ação, exatamente porque você não tem a possibilidade de construção de um agente produzindo aquela determinada ação. É uma ação que acontece sem a interferência de um agente, seja esse agente um agente humano, seja esse agente um agente inanimado, não inanimado, né? Mas animado, mas não humano, né? Assim, inumano, vamos dizer. Então, a gente tem essa visão aqui. E aí eu tenho, ó, tarapapá, nesse caso aqui o estado, Wagner tornou-se um bom professor. Já bota aí, eu recomendo que quem está assistindo minha aula sempre precisa ter um caderno de anotações de dicas, né? Então você vai colocar já aí nesse caderno de anotações, ou um pedaço do caderno, tornar-se, você vai anotar e já deixar salvo na sua vida, que é sempre um verbo de estado, é sempre um verbo de ligação. Então a ideia de tornar-se trabalha muito e lida muito com a ideia de quê? De aproximação, né? Assim, tornar-se é porque você tinha um determinado estado e passa para outro estado, né? Você modifica a sua relação de estado. Isso é bem interessante. Então já guarda, tornar-se é sempre um verbo de ligação.
tornou-se, tornar-me-ei, né? Assim, é um verbo que carrega consigo esse pronomezinho ser, que vai variar conforme a pessoa, por isso que ele é parte integrante desse verbo, não é? A gente vai ter um momento, a gente está esperando loucamente o momento de falar da partícula ser e da partícula que separadamente. Gosto muito, ainda que fique zoando com vocês o tempo inteiro. E por fim, aqui a gente tem, ó, separamos nesse caso os fenômenos da natureza, porque exatamente esses fenômenos da natureza, eles não são capazes de serem controlados por um agente, né? A menos que você diga, Wagner, mas e Deus? O que Deus fez, né? Aquela coisa. Não, não temos isso aqui. Então separamos nesse caso os fenômenos da natureza. Então quando eu digo, por exemplo, ó, choveu ou chovia copiosamente durante a aula. Então, chovia copiosamente durante a aula. Essa nossa ideia de chovia copiosamente durante a aula, a gente trabalha exatamente com essa noção do chover como sendo um verbo de fenômeno da natureza, ou um verbo de fenômeno que é diferente de ação, como eu já expliquei para vocês. Então, aqui, ó, é o que nós chamamos de verbo de fenômeno. Então, já anota aí na ideia de que abre mão de um agente. E aí já vou adiantar uma ideia boa para vocês aí. A gente um pouquinho mais para frente falará sobre vozes verbais, e os únicos verbos que são capazes de ter vozes verbais são os verbos de ação, porque você, quando trabalha com voz, a gente está falando de agente, praticando, sofrendo. A gente precisa de um agente, né? Nós precisamos de um agente. Tudo bem? Para onde mais nós vamos? Vamos lá, ó. Na sintaxe, a gente vai dizer que é responsável pela existência das orações em língua portuguesa. Então, ó, responsável pela existência das orações em português. Sempre ocorrendo dentro do predicado e sendo sempre essencial a ele, mesmo quando não é núcleo. Então, mesmo não sendo núcleo, isso aqui a gente vê um pouquinho mais para frente, mas vale sempre lembrar que a gente tem 3 tipos de... E eu sempre gosto de apresentar já de primeira para vocês, que nós temos 3 tipos de predicado, né? Então, assim, eu vou ter lá 3 tipos de predicado que são o predicado verbal, em que o verbo é núcleo, né? Então, ó, o verbo é núcleo. O nominal, em que o predicativo do sujeito é núcleo. E eu tenho o verbo nominal, que isso aqui é uma coisa que todo mundo gosta muito, em que eu tenho verbo mais predicativo como núcleo, né? Então eu tenho verbo mais predicativo como núcleo, e aí a gente vai ter o tempo, vai ter um momento de falar sobre isso, não se preocupe, né? A gente trabalha com isso em sintaxe, porque aí eu vou precisar trabalhar essas funções com vocês, né? O que é um predicativo do sujeito, o que é um predicativo do objeto. Só depois disso é que a gente consegue ter plena consciência e pleno entendimento daquilo que a gente, né, tá vendo e com aquilo que a gente está lidando. Então não se preocupe, mas é só para você entender uma coisa muito importante. Sem o verbo eu não tenho oração, sem o verbo eu não tenho sintaxe. Eu costumo dizer que o verbo é o centro da enunciação em língua portuguesa. É o verbo o responsável por todo o processo de enunciação. Se eu tenho enunciados em língua portuguesa, esses enunciados existem exatamente porque o verbo existe. Então o verbo é centro de enunciação, né? Vou até anotar aqui para vocês, porque às vezes a gente fica achando que num predicado nominal ele não tem importância, né, aquela coisa toda. Então, ó, verbos são o centro. Então, veja bem, ó, são o centro da enunciação verbal. Da enunciação da linguagem verbal. Que não necessariamente precisa de verbo, mas são centro da enunciação. É mais ou menos a gente pensar o seguinte, tá? É bem a gente pensar da seguinte maneira. Eu tenho, então, o verbo acontecendo ali, ele não precisa ser o centro no sentido de, ele é o núcleo. Não, ele não precisa ser núcleo.
mas ele precisa existir. Se o verbo não existe oração. Se oração não existe sintaxe. A gente abre mão da sintaxe, tá? A gente larga a sintaxe de lado. Então aqui a gente tem uma outra forma de pensar. Tudo bem? Deu para entender isso sem problemas? Bora que só bora? Bora que só bora. O que a gente vai ver aqui então? Ó, morfologia. O que a gente vai entender o verbo morfologicamente? Morfologicamente, o verbo é a classe que mais... Então, ó, é a classe que mais varia dentro da morfologia, né? Então, ela é a classe que mais varia dentro da morfologia. Esse mais variar dentro da morfologia significa dizer o quê? Significa dizer, veja bem, ó, então, dentro da morfologia, ele vai variar em modo, ele vai variar em tempo, ele vai variar em número e ele vai variar em pessoa. O gênero é uma particularidade do verbo. Por quê? Porque no caso aqui, a gente vai ter exclusivamente nessa criatura aqui, ó, somente no particípio é que ele varia, né? Portanto, é que o particípio, a gente já pensa de uma forma muito louca, né? Assim, a gente já pensa de uma forma muito louca mesmo. Por quê? Porque a gente trabalha com a ideia exatamente de que ele tem um valor tão forte de adjetivo que a gente tem uma grande e uma enorme dificuldade de diferenciar. Mas a gente vai conversar depois a respeito disso. Don't worry about a thing. Né? Não se preocupe a respeito com relação a essas ideias que a gente vai conseguir seguir em frente sem problemas. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo mesmo? Aí a gente começa a pensar o seguinte, elementos gerais. Eu quero ver o verbo com vocês do ponto de vista, bem do ponto de vista mesmo, que a gente vai chamar, né, ponto de vista morfológico. Então, quando a gente analisa o verbo do ponto de vista morfológico, o que a gente tem para analisar? Né, assim, em essência, vai representar uma ação praticada, né? Então, aqui a gente começa com a ideia de que você vai apresentar uma voz, né? Então aqui, não se preocupe que no finalzinho da aula a gente vai falar sobre voz verbal. Então eu tenho que vai apresentar uma voz verbal, massa, super bonito, super contente, né? Super tranquilo da gente pensar aqui. Então vai apresentar uma voz verbal, né? Vai ter essa voz verbal apresentada ali, conforme a gente trabalha e já está acostumado, né? Indicando quem a realizou e o momento em que foi realizado. Então, ó, qual é a ideia de quem a realizou e o momento em que foi realizada? Porque você vai trabalhar exatamente com a ideia do seguinte, ó, o verbo, ele quando aparece de forma conjugada, ele é sempre conjugado em uma pessoa, tá? Então, sempre que o verbo é conjugado, ele é conjugado em uma pessoa e ele apresenta um determinado tempo. Assim como ele vai apresentar um modo, assim como ele vai apresentar um número, beleza. Mas a ideia é que, assim, o verbo, independente de qual seja a realidade dele, salvo os verbos de fenômeno da natureza, os verbos apresentam necessariamente relações muito claras, mas muito claras mesmo, de marcação da pessoa que é responsável por aquela conjugação e marcação do momento em que aquilo aconteceu ou acontecerá, se a gente estiver lidando com o futuro. Então, de uma forma geral, a gente trabalha com a ideia de que o verbo apresenta marcações que lhe são próprias. Inclusive, já dou uma dica para vocês aqui, que eu vou retomar um pouquinho mais para frente, mas você já vai pensar o seguinte, ó, o verbo, a gente costuma dizer uma coisa muito importante, de que é o único elemento morfológico. Então, ó, é o único elemento morfológico. Eu gosto muito dessa definição, mas ele é o único elemento morfológico que varia temporalmente. Ainda que você possa ter elementos apresentando marcações de tempo, como quando você diz assim, ó, ontem, quando você diz hoje, né? Você tem marcações de tempo, mas não tem uma variação nesse tempo. O tempo é o mesmo. Você tem ontem, você tem hoje, mas o tempo é o quê? O mesmo.
O ontem é o ontem, que aí vai depender do momento em que você está falando, e o hoje é o hoje, dependendo do momento que você está falando. Beleza. Varia nesse sentido. Mas quando eu pego um verbo, por exemplo, como o verbo cantar, eu sapeco esse verbo e faço a construção em eu canto, eu cantei, eu cantava, eu cantara, se eu cantar, por exemplo, né, aí a gente vai ter cantarei, né, e aqui vamos colocar cantarei, e eu ainda tenho, por exemplo, cantaria, que são 6 as classificações verbais de tempo. Então, o que eu percebo? O verbo é a única criatura dentro da língua portuguesa que apresenta o quê? Varia em tempo. Então, se você tiver dificuldade, pega esse bizu. Agarra esse bizu, agarra essa dica, tá? Agarra essa dica. O verbo é a única estrutura morfologicamente falando. Então, veja bem, o verbo é a única estrutura que, morfologicamente falando, estará variando em tempo, tá? Então, é a única estrutura que varia em tempo. Se você quiser descobrir que se é um verbo mesmo, o que você faz? Você dá uma olhadinha e fala, opa, variou em gênero, em tempo. Pegou essa visão? O que mais que a gente tem para ver aqui? Vamos lá. A gente tem a ideia de que pode representar uma ação, expressar um estado ou apresentar um fenômeno da natureza. Check, já demos exemplos a respeito disso. Falamos a respeito disso bem tranquilamente. Então aqui, ó, não se esqueça de que aqui eu tenho a semântica do verbo, né? Então aqui, ó, semântica do verbo. E agora a gente tem a ideia de 3 conjugações, que são coisas essenciais para a nossa vida. E por que se separam os verbos em 3 conjugações? Porque basicamente a gente vai entender as conjugações como sendo o quê? As terminações. Então você vai trabalhar com essa ideia aqui, ó. Conjugações igual a terminações. E aí o que a gente espera? Tá, gente? A gente vai esperar a ideia do seguinte. A gente sempre vai esperar a noção de frequência. As conjugações, a gente trabalha com as conjugações com a ideia de paradigma frequente. O que significa dizer que eu tenho um paradigma frequente? É basicamente a ideia do seguinte. Quando você joga essa criatura, então veja só, ó, então paradigma frequente, são 3 conjugações. Então, vamos pensar aqui junto contigo, ó. Eu tenho lá a primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Pegou aqui a visão comigo? O que mais? Eu tenho a segunda conjugação. Então, pegou aqui, ó. Segunda conjugação, que são os terminados em ER. E que vão receber os verbos terminados em OR, como acontece, por exemplo, com o verbo por. Por que a gente vai ter essa classificação e por que a gente recebe essa noçãozinha aí, né? Por que a gente constrói essa noção? Pelo seguinte, porque a gente vai imaginar da seguinte maneira. Veja só, no latim, os verbos terminados em OR eram todos terminados em EOR. Por exemplo, o verbo por era um verbo classificado como verbo poere. Ah, poere. Então, poer. Aí virou o verbo por. Depor, depoere. Aí a gente tinha lá os verbos terminados em OR. Aqui a gente não tem. Porque todos eles vieram para onde? Para dentro dos terminados em ER. Como nós estamos trabalhando com todos terminados em ER, a gente espera o quê? Que todos eles tenham uma certa ligação com os verbos terminados em ER. Tudo bem? Vamos lá, voltando aqui. E eu tenho a nossa querida terceira conjugação. Então, veja bem, terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Quando o verbo é terminado... Então, olha só, quando
o verbo é terminado, tudo bem? Quando o verbo é terminado em IR, ER ou AR, e eles são regulares. O que é um verbo regular? São aqueles que vão obedecer de maneira mais precisa o quê? Veja bem, um paradigma daquela conjugação. Então, quando você se encontra com um verbo regular, o nome já vai ter que te jogar em cima aqui, né? Vou colocar aqui para você dar aquela olhadinha. Então, ó, o verbo que é regular, a gente entende como o que segue paradigma. Perfeito, né? Então, ó, aqui deixa eu trocar de cor para não confundir. Então, segue paradigmas. O paradigma daquele verbo vai ser seguido. Quando o verbo é irregular, aí você tem exatamente que não segue o paradigma. Então, ó, não segue paradigma. A nossa ideia de verbos irregulares, eles não são muitos, não, tá? Todo mundo fica pensando assim, meu Deus, mas são tantos assim os verbos irregulares? Não. Não são tantos, é um conjunto pequeno de verbos, mas aí você toma como exemplo o verbo fazer. Basta você prestar atenção que se eu pego o verbo comer, eu tenho eu como, tu comes, ele come, certo? Eu comi, tu comestes, ele comeu. O verbo fazer, eu faço, tu faz, ele faz. Massa. Eu faço, tu fazes, ele faz. Perfeito. Eu fiz, olha só. Eu fiz, né? Que mais? Ah, tu fizeste, ele fez. Então você vai perceber que muda tudo. Você não tem uma regularidade. Então, essas duas são, sem dúvida nenhuma, duas das partes importantes de você se relembrar. Quando voltar aqui vai estar marcadinho para vocês. Mas duas das partes interessantes de vocês lembrarem, porque, no caso, você consegue trabalhar. Mas vamos lá. Quando eu pego aqui, primeira conjugação. Então, pega comigo aqui, ó. Primeira conjugação. Vou botar só o presente para você se lembrar. Deixa eu trocar só de cor. Vamos botar um verdinho? Vamos botar um verdinho, ó. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. E eu encanto, no caso. Então, canto, certo? Aí, que mais, ó? Nós cantamos. Vós cantais. E eles cantam. Isso é um verbo, nesse caso aqui, um verbo regular, tá? Então, aqui a gente tem um verbo como sendo verbo regular. Essa nossa visão de verbo regular, a gente trabalha, né? Então, assim, de forma bem tranquila, como sendo super felizes, né? Vamos imaginar aqui que temos um verbo regular bonitinho, aquela coisa toda. Massa. Quer dizer que todos os verbos que forem regulares com relação à primeira conjugação vão apresentar essa mesma forma de pensar aí, vão apresentar essa mesma construção paradigmal. O paradigma verbal é exatamente uma regra. Paradigma é regra, né? Então, uma regra que se segue, e essa regra sendo seguida, todo mundo que seguir essa regra regularmente vai trabalhar com a mesma ideia. Tudo bem? Pegou. Massa. No caso aqui da segunda conjugação, vamos lá. Segunda conjugação, o que a gente vai ter? Vamos pegar o verbo comer. Aí eu tenho, ó, eu como, tu comes, ó, já muda, né? Ele come. Nós comemos. Vós comeis. E eles comem. Mais uma vez, eu tenho aqui um verbinho chamado de verbo regular. Tá? Então, ó. Aqui eu tenho mais uma vez um verbinho regular. Tudo bem?
feliz, contente. Todo mundo feliz e contente, hein? Todo mundo felizinho e contentinho, né? Então, significa dizer que nós teremos uma construção que se aplica a todos os verbos que forem regulares, terminados em ER. Massa. E no verbo terminado em R? Vamos pegar o verbo pedir? Vamos lá, ó. Então, eu tenho o verbo pedir como um verbo em que a gente vai ter a construção de eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis, vós pedis, certo? Tudo bem? Vós pedis, eles pedem. Então, aqui a gente tem uma relação. Esse verbo, ele é discutível, mas não vai ser encaixado lá como irregularidade plena, por conta dessa primeira pessoa. Mas aí você tem um processo fonético, essencialmente, tá? Então, a gente entende aqui também como sendo um verbo regular. Wagner, beleza. Entendi aqui agora essa história da regularidade dos verbos, consegui visualizar. Massa. Como é que funciona isso? Aí a gente tem aquela cobrança da gente entender se é ou não é um verbo regular, se é um verbo irregular, se está conjugado da forma correta, se não está. Então a gente acaba tendo essas relações. Tudo bem? Até aqui? Massa. E aí a gente parte agora para olhar o quê? A gente parte agora para olhar classificações muito específicas desses verbos, tá? Classificações muito específicas. Lá no comecinho eu falei para vocês que os verbos variam em modo. O que significa dizer que eles variam em modo? Nós temos essencialmente 3 modos verbais. Quais são esses 3 modos verbais? E agora? Olha aí aparecendo para vocês. O que a gente vai ter? A gente vai entender basicamente o seguinte. A gente vai entender essencialmente o seguinte. Eu tenho o modo indicativo. Então, tenho lá um modo indicativo. O que significa dizer que eu tenho um modo indicativo? É uma ação real, certa e precisa. Então, eu digo, ó, você vai bem nas provas. Então, vou botar aqui, ó, você vai bem, pois estuda português. Então, eu digo, por exemplo, eu não me saí bem no teste. Eu tenho uma certeza aqui. Não precisa ser alguma coisa positiva, tá? A gente não está trabalhando com algo que seja positivo. Não é isso. Não é essa a ideia que a gente tem aqui, tá? Então, ó, eu me saí bem. Eu não me saí bem. Massa. No subjuntivo, você vai ter a denotação de uma ação possível. Então, aqui a gente muda um pouquinho a bagaça, ó. É uma ação possível, tá? Porém, incerta ou dependente de outra para ocorrer. Ou dependente. Então, eu tenho aqui uma relação de dependência, ó. Você iria bem se estudasse. Presta atenção numa coisa importante aqui. Essa primeira palavrinha que aparece aqui, ó, esse iria, ele é indicativo, tá? Então, eu tenho como indicativo. Perfeito. Esse segundo é o meu subjuntivo. Só que o que acontece, como aqui nesse indicativo, eu tenho um indicativo funcionando num negocinho que a gente chama, sabe de quê? De pretérito, futuro do pretérito, perdão. Acabei trocando a ordem aqui. Aqui eu tenho o futuro do pretérito, que é uma ação possível, mas que não necessariamente se realiza. Então, eu tenho ali o futuro do pretérito que joga o outro verbo para o subjuntivo. Isso aqui é uma das coisas mais cobradas em prova, tá? Esse exemplo aqui, ó, neste exemplo, nós temos, então, no exemplo
do subjuntivo, então veja bem, no exemplo do subjuntivo, temos um elemento de muita relevância. Então, ó, temos um elemento de muita relevância nas provas. Então, um elemento de muita relevância nas provas. Certo? Por que muita relevância nas provas? Porque chama-se correlação de tempos e modos. Então, aqui, ó, a gente chama de correlação de tempos verbais. Então, ó, correlação de tempos verbais. Essa correlação de tempos verbais nos interessa muito exatamente por conta, principalmente, desses períodos compostos, em que a gente faz assim aquela colocação, aquela construçãozinha bonitinha, tá? Então temos aqui essa construção para lá, essa construção para cá. É muito importante da gente trabalhar com essa ideia. Por quê? Um verbo ali, você viu, né, que no futuro do pretérito obriga que o próximo esteja no subjuntivo. Então, às vezes você tem que reescrever frases. Às vezes você precisa reescrever trechos e você precisa ficar atento a essas relações estabelecidas. Por fim, qual é o outro modo que a gente tem? E aí a gente encerra esse bloquinho. O outro modo que a gente vai ter é exatamente o que nós chamamos de imperativo, que é aquele que denota ordem. Espera aí que eu vou trocar aqui para a gente ter cada um com uma cor, né? Então, ó, o imperativo, já acerto ali, ó, denota ordem ou pedido. Então, ó, estude. Então, você tem uma ordem, né? Para ir bem na prova, seja feliz, que aí é um pedido, ou um desejo, também entendido como desejo, né? Então, a gente acaba tendo essas relações verbais bastante claras aí, bastante tranquilas. Tudo bem? Deu para entender sem problemas o que a gente vai fazer? Vamos fazer um intervalinho, afinal de contas a gente tem muita coisa para conversar ainda. Vamos de intervalo e aí a gente volta em seguida. Vamos lá, bora que só bora.